Bem, bem-vindos então a essa aula de Quincas Borba, segundo romance da fase realista do Machado de Assis, lançado em 1891, portanto 10 anos após Memórias Póstumas de Brás Cubas. Não que Machado tenha deixado de escrever nesses 10 anos. Ele não escreveu romance, mas continuou escrevendo peças de teatro, a crítica teatral costumeira, uma série de contos e crônicas espalhados em jornais e revistas. E Quincas Borba, ele veio na esteira de sucesso Memórias Póstumas com uma grande mudança. Em Memórias Póstumas nós tínhamos a primeira pessoa, ou seja, toda a narrativa de Brás Cubas, a visão daquele defunto autor sobre a vida. E aqui a troca para a terceira pessoa é fundamental, já que Machado de Assis tem como ideia central nesse romance mostrar as relações, ou seja, um romance calcado nas relações humanas, as engrenagens da sociedade. Como que está a hipocrisia nessas relações de poder, as relações de exploração dos explorados e dos exploradores, ilustrando, obviamente, a filosofia que nasceu lá no Memórias Póstumas de Brás Cubas, a filosofia de Quincas Borba, o humanitismo. Essa relação é muito legal entre os dois livros, né, porque tem pontes de contato. Aqui eu peguei um trecho para mostrar essa intertextualidade. Diz assim: este Quincas Borba, se acaso me fizesse favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia. Aqui tens agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida, mas tão acanhada que os suspiros do namorado ficavam sem eco. Chamava-se Maria da Piedade. O irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-los. Piedade resistiu, um pleurisa levou. Nota que quem é esse narrador? Porque ele diz assim: este Quincas Borba, se acaso tu, leitor, me fizesse favor de ler as Memórias Póstumas? Notaram que é uma terceira pessoa estranha. Nós vamos estudar em seguida ela aqui. É uma terceira pessoa que assume a autoria, como se fosse o Machado de Assis aqui. E ele dá as pistas já do livro, né? A história de amor do Quincas Borba com Maria da Piedade e a herança que o Rubião recebe, primeiro de cuidar do Quincas Borba, depois de cuidar do cão Quincas Borba e depois de cuidar da fortuna do Quincas Borba. Esse ponto de ligação é fundamental. É o Machado dizendo: olha, é bom que você tenha lido lá o Memórias Póstumas, acaso não tenha lido, eu vou te explicar aqui. Uma das características fundamentais desse livro, talvez a coisa mais importante, o livro Quincas Borba tem como protagonista Rubião, e não Quincas Borba. Por que isso dá esse título? Bom, é o último capítulo do livro, ele vai tentar discutir isso. Mas o que é importante lembrar é que o livro ilustra a filosofia do Quincas Borba, o humanitismo. Ou seja, o humanitismo que foi inaugurado no Memórias Póstumas precisava agora ser demonstrado, comprovado. E ele vai ser comprovado através do Rubião, o herdeiro da filosofia, que vai sofrê-la para que ela se torne eficaz aos nossos olhos, né? Para que ela se torne verossímil, para que ela possa ser comprovada. Quanto ao humanitismo, o que é o humanitismo, né? Na verdade é uma amálgama filosófica. O Machado pegou filosofia, ele pega a evolução do Darwin, ele pega a teoria do Malthus, de que o alimento cresce em progressão aritmética e a população em progressão geométrica. Assim, as guerras são sempre a tentativa de equilibrar isso. Em síntese, o humanitismo aposta numa célula-mãe, humanitas. Humanitas é o espírito humano, que está em cada ser humano, e que nos impele a explorarmos e a temermos sermos explorados. Se a gente fosse sintetizar com uma frase, o humanitismo é a exploração do homem pelo homem. O homem explora o homem para o bem do próprio homem. Se liga também um pouco do capital, né, da própria ideia assim, de que, no fundo, nós estamos lutando, se esbarrando com os outros para fazer uma coisa enorme chamada humanidade evoluir. Nesse sentido, a guerra ela é positiva. Nesse sentido, a morte, desde que não seja minha, ela é positiva. A morte simboliza a diminuição da concorrência. A morte simboliza, de certa forma, o relaxamento das tensões. O humanitismo explicaria o Covid como um mecanismo da natureza para diminuir as tensões por comida, as tensões da economia. Então, por isso, ascensão e queda são faces da mesma moeda. Ou seja, nada no humanitismo deve ser visto isolado. A morte de alguém deve ser vista também pelas consequências que ela traz ao outro. Se alguém morre, é possível que o emprego dessa pessoa seja ocupado por outro. Aquele que morre, é possível deixar roupas que outros vão usar. Ou seja, a morte ela pode ser tragédia para um indivíduo, mas ela acaba se configurando em benefícios para a humanidade. Por isso que tudo deve ser visto sempre dessa maneira, virando a moeda. Daí porque ascensão e queda são faces da mesma moeda. O homem lobo do homem,
É curioso porque essa frase coloca o ser humano como caçador e caça. Tem uma música do Ney Lisboa que ele diz que você pode ser rei no país do futebol, você pode ser enriquecer vendendo pão, mas um dia você vai servir alguém. Você pode ser um mago, vender livros de montão, mas um dia você vai servir alguém. Ah, vai. Essa é a ideia, tu pode ser patrão de alguém, mas tu com certeza serve a outra pessoa. Nessa estrutura da sociedade, dos mais de 7 bilhões que nós somos hoje, uma pessoa serve ao outro. E o humanitismo é o elemento que nos liga, essa vontade de temer perder o que eu tenho e desejar ter o que eu não tenho. Desse processo sai a engrenagem de humanitas. Por isso que a dor é uma ilusão. A dor é ruim para quem a sente, mas no momento que alguém está sofrendo, vai ter uma população imensa rindo, usufruindo da vida. Esse é o processo de dor é uma ilusão. Nem o mal pode ser visto sem ser relativizado. Aliás, esse é um conceito machadiano, muito claro. Machado tem na cabeça dele o relativismo das ideias, que vai estar bem ilustrado no conto alienista. É essa ideia de que para poder enxergar algo como desgraça, eu tenho que entender as relações que ela estabelece. Por isso a relativização. Uma coisa só tem significado no relacionamento com outra. E aí a frase que dá para dizer assim, a alegoria do romance Ao Vencedor, as Batatas, que vai ser explicada de maneira mais forte quando nós contarmos a história logo a seguir. Em síntese, não há batata para todos. Quem vencer, fica com as batatas. Agora, aquele narrador que a gente estava destacando, o narrador-autor, é o narrador que se assume como Machado de Assis. Ele até coloca no romance um bilhete do Brás Cubas mandado para o Rubião. É um bilhete que sai do Rio de Janeiro e vai lá para Barbacena. Dá para brincar que é um bilhete que sai de Memórias Póstumas, do Brás Cubas, e acaba chegando no romance Quincas Borba. Então, é a presença de um narrador como uma entidade, cuida desse termo não diegética. O que é uma entidade diegética? Uma entidade diegética que faz parte da narrativa. Machado de Assis, a rigor, não está dentro da narrativa, ele está fora da narrativa. Por isso que ele é extra-diegético, ele é extra-narrativo. É como se tivesse um microfone na mão do narrador e ele desse apenas um pitaco, em seguida começa a narrativa. Esse é o papel desse narrador-autor, muito diferente. Em certos modos, gente, isso aqui desafia o próprio modernismo que vem depois. O tema do livro, evidentemente, é o tema da precariedade humana. É o tema de que nem um sonho consegue sustentar nessas relações de poder, nessas relações de humanitas, que humanitas nos submete, né? As relações a que humanitas acabam submetendo cada ser humano. Quanto ao enredo, a gente tem assim, começa com uma cena no presente, em que o Rubião está num casarão rico na praia de Botafogo. Nesse casarão rico na praia de Botafogo, ele fita a enseada. E ele se acha dono de tudo. O Rubião está com um chambre, uma chinela de túnis, presente do recente amigo Cristiano Palha, e ele olha a praia, a areia, olha o mar, olha o céu, tudo é dele, ele olha para dentro da casa, as paredes, a riqueza, um criado vem trazer chá numa baixela de prata, ele já pensa que o melhor seria uma baixela de ouro, o criado é espanhol, ele já pensa que poderia ser francês. Então nesse processo todo, a alma de Rubião paira no horizonte, ele é dono de tudo, e ele tem um flashback. E o flashback dele, ele pensa assim, vejamos, tudo graças à morte de minha irmã Piedade. Se Piedade tivesse casado com Quincas Borba, é positivo que tivesse tido um filho, e que esse filho agora fosse herdeiro de toda a fortuna. Mas a minha irmã morreu, Quincas Borba adoeceu, eu cuidei dele e ao final da vida me tornei o único herdeiro. De forma que aquilo que parecia uma desgraça, a morte da Piedade, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Veja o humanitismo. A desgraça da Piedade é o benefício do Brás Cubas. Isso é humanitas. A morte de alguém se converte em algo positivo para outro. Humanitas são essas relações entre as pessoas. Bom, dito isso, ele mergulha agora no passado. É o flashback do capítulo 4. Ele vai até o passado para rever. Um dos elementos que leva ele até o passado é o cão Quincas Borba. É um cachorro que vive com o Rubião, em Botafogo, um vira-lata grande, cinzento, que tem os olhos do finado. Ele olha para os olhos do cachorro, e o cachorro com o nome Quincas Borba vai lembrar o antigo dono Quincas Borba. Aliás, o cão percorre o romance inteiro. O cachorro percorre o romance inteiro e cada vez que o Rubião olhar para os olhos do cachorro, é como se ele estivesse ouvindo assim, ao vencedor as batatas, Rubião. Ao vencedor as batatas, Rubião. Então voltemos nesse grande flashback ao passado.
Lá está o Quincas Borba, filósofo, aquele homem que saiu do Rio, pegou uma herança milionária em Minas Gerais, se enamorou da Maria da Piedade, um amor não correspondido. A Maria da Piedade morreu de uma doença pulmonar, uma pleurisia, né, uma infecção na pleura. Quincas Borba também adoece, já começa a ter demonstrações de delírio, e o Rubião pensa, um homem milionário, não tem ninguém. Ele se aproxima para tirar uma beira, como nós dissemos, para tirar uma beira. E aí que o Quincas Borba tenta converter o Rubião num discípulo. Um dia que o Rubião abre a porta e o cachorro pula no colo do dono, e aí o filósofo Quincas Borba diz assim, bom, Quincas Borba, pro cachorro, meu amigo, meu único amigo, o Rubião, desculpa. Ele, não, entenda, se, de acordo com o Humanitas, vale mais a pena confiar num cão, embora ele também tenha sua parcela de Humanitas. Vais entendendo? E o Rubião não entende a filosofia. E ele diz assim, já lhe contei que a minha avó morreu de Humanitas? E conta que uma senhora foi atropelada porque um homem tinha pressa para entregar o vinho, ou seja, o Humanitas tinha pressa na carroça e ela tinha pressa para buscar o almoço. O Humanitas dela, da senhora, e do homem da carroça se cruzaram numa esquina e ela morreu na hora. Mas veja, o homem pode almoçar depois. Isso é Humanitas. Rubião não entende, e aí ele pergunta, queres ser meu discípulo? E o Rubião fica atento, né? Quer dizer, discípulo, ele quer o dinheiro. E o Quincas Borba então conta a grande metáfora. Supõe tu um campo de batatas mirradas que não chegam para alimentar duas tribos inimigas. Há uma montanha muito íngreme, ao fim da qual se chega a um vale onde há batatas em abundância. As batatas mirradas que os índios dividem não servirão para ambas as tribos ultrapassarem a montanha e chegar ao vale das batatas em abundância. Qual é a solução? Uma tribo derrota a outra, come as batatas, e aí vai ter alimento suficiente para transpor a montanha e chegar ao vale e conquistar as batatas em abundância, perpetuando assim a espécie. Portanto, a guerra que parece a morte, nesse caso, é a vida. A paz, que parece a vida, se os índios fizerem a paz, ambas as tribos morrem. Por isso, ao vencedor, as batatas. Rubião repete, ao vencedor, as batatas, mas pergunta, e o vencido? Não há vencido, Rubião. Há vencido ódio ou compaixão, mas efetivamente não há vencido. Já viste água fervendo? Já viste que as bolhas sobem e desfazem-se de contínuo? E não há espaço para todas as bolhas ficarem na superfície. Por isso, uma bolha que sobe tem que destruir a que está em cima. Rubião, os seres humanos são essas bolhas transitórias. Quando estiveres lá em cima, Rubião, engole a bolha que vem de baixo. Quando vieres de baixo, Rubião, estoura rapidamente a bolha que está em cima. Ao vencedor as batatas, Rubião, ao vencedor as batatas. Rubião não entende muito bem. Quincas Borba resolve ir para o Rio de Janeiro. O médico não quer, o Rubião mente sobre os delírios do Rubião, do Quincas Borba, para que o médico não proíba. Pois bem, Quincas Borba vai para o Rio, um bilhete do Brás Cubas chega para Rubião dizendo, morreu em minha casa, Joaquim de Borba, ele reconhece o senhor na herança, mais detalhes virão a seguir. Bom, o coração do Rubião dispara, ele vai ter uma herança. O Rubião tinha ficado responsável por cuidar do cão Quincas Borba. Ele leva o cachorro Quincas Borba até a comadre Angélica e pede para ela cuidar do cão. E o bicho passa lá, triste. Vem os detalhes do testamento. Rubião herdava toda a fortuna de Quincas Borba, deveria ir ao Rio executar a fortuna, tinha como compromisso cuidar do cão Quincas Borba, dar a ele inclusive um túmulo de cristão. Agora Rubião pensa o cachorro. Ele vai até a comadre Angélica para ver se o cachorro está bem. A comadre Angélica, ele não come direito, está triste. E ele foi levar de volta ela, mas tu não me deu? Não, apenas pedi para a senhora cuidar. Ele vai com o cachorro no colo. Ele estava sofrendo umas piadas dos amigos que ele era babá de cachorro. Agora o cachorro garante a fortuna. E ele bate no cachorro dizendo, bom, Quincas Borba. Olhando para o cachorro, com aqueles olhos cor de mel do cachorro que lembra o finado. Rubião pensa, tudo muito claro. Irei ao Rio de Janeiro para executar a herança. Irei ao Rio de Janeiro para roubar-lhes as batatas. Ao vencedor as batatas, ao vencedor as batatas. Ele está enganado. Na verdade, ele vai para o Rio de Janeiro para perder as batatas. É a maneira como Quincas Borba viu da filosofia se concluir. Rubião jamais poderia ser um explorador. Então ele precisava receber uma fortuna para sofrer, a partir da exploração, a clarividência de que a filosofia funciona. Rubião agora está rico. Na estação de trem de Vassouras, que vai para Minas, Rubião conhece um casal, Sofia e Cristiano Palha. Bom, Sofia é dessas mulheres machadianas. Sofia é lindíssima, intrigante, assim, ela tem um olhar intrigante. Ele não tira os olhos de Sofia, ele está com um cachorro do lado, é estranho no trem.
E o Cristiano Palha nota que ele não para de olhar para a Sofia. E uma hora ele diz assim, o senhor é daqui mesmo, de Minas? E aí o Rubião, sim, sim, mas estou indo para o Rio de Janeiro. E aí o Palha pergunta, e o cachorro, como se chama? E ele, Quincas Borba. Mas parece nome de gente. É que é o mesmo nome do antigo dono, o filósofo Quincas Borba. O dono e o cachorro têm o mesmo nome? E aí o Palha vai percebendo que ele é um matuto. E pergunta, então o senhor vai ao Rio para passeio? Ele, não, eu vou buscar uma herança, sou muito rico. Eu herdei uma fortuna. E entrega assim. E o Palha, que é um homem que está um homem fracassado nos negócios, vai ver no Rubião a possibilidade de ascensão social e diz assim, olha amigo, não fique falando por aí que o senhor tem dinheiro, as pessoas do Rio são muito perigosas, elas usam máscaras. A propósito, Cristiano Palha, Sofia, aí o Rubião já está encantado, encantado, e o Palha percebe que pode usar a mulher como elemento de encantamento para o Rubião para poder explorá-lo. Palha oferece o irmão, que é um corretor de imóveis, para conseguir uma casa para o Rubião. O irmão conhece papéis, então eles ajudam o Rubião na herança. Palha compra a casa para o Rubião de Botafogo, se torna o amigo mais presente na vida do Rubião. E o Rubião acredita que está se aproximando claramente da Sofia. Então percebam, há um projeto amoroso na cabeça do Rubião e há um projeto financeiro na cabeça do Palha, e a Sofia está no meio dessas condições. Daí porque a mulher é dissimulada na obra do Machado de Assis, né? Mas na verdade os homens colocaram ela no meio de uma situação. No Rio de Janeiro, a casa de Botafogo é gigantesca. O Rubião pergunta para que uma casa tão grande? E o Palha, ora, Rubião, para receber os amigos. Rubião, mas eu não tenho amigos. Tudo se arranja, Rubião, tudo se arranja. Os amigos aparecem agora para conhecer o novo milionário. Freitas, que é o homem que tem a teoria das máscaras. Ele avisa o Rubião que na sociedade as pessoas usam máscaras. Um dos personagens mais ricos da obra, Carlos Maria, ele é um dandy, aquele rapaz bem vestido, que saía pela sociedade para conhecer uma dama e dar o golpe do baú. É um jovem bonito, vive na Rua dos Inválidos, portanto ele é um inválido social, e que pretende, através do casamento, conquistar também uma satisfação financeira. Rubião também conhece o jornal Atalaia, e num dia que ele quer assinar o jornal Atalaia, ele está indo até o jornal, ele vê um menino que ia ser atropelado por uma carruagem. E ele salva o menino e a família e diz assim, muito obrigado, o senhor salvou o nosso Deolindo, o nosso Deolindo. O Rubião vai ao jornal, tá lá e conhece o Dr. Camacho. E diz que quer ajudar o jornal. O Camacho revela que o jornal vai falir e o Rubião quer pagar o jornal. O Camacho vai torná-lo colunista. Mais tarde o Camacho vai cogitá-lo a deputado, porque ele é rico, pode ser deputado. E quando o Camacho escuta a história de que o Rubião salvou o Deolindo, faz uma matéria sobre o Rubião herói. Então o Rubião se torna essa figura que chama atenção no Rio de Janeiro, porque é o estrangeiro, né, o mineiro rico e solteiro. Então, na Rua da Ajuda, o salvamento do Deolindo revela uma das faces do humanitismo. Essa cena vai ter um desdobramento no final, que é muito importante. Rubião passa a participar dos saraus, das festas, e é convidado para ir no sarau da Rua da Harmonia. Para esse sarau ele é convidado, ele está com os amigos em casa e recebe uma cesta de morangos. É uma história muito interessante, porque ele não consegue entender o que é uma cesta de morangos. E os amigos olham, o mineiro é rápido, hein? Já anda aí se envolvendo com damas aqui do Rio de Janeiro. E ele, não, não, não. E ele abre o bilhete para ver. E abre o bilhete para ver e está escrito com uma letra toda delicada, Rubião. E a Sofia, com toda uma malícia na escrita, convida ele para um sarau. E ele está apavorado, porque ele vê a assinatura da Sofia, essa foto é um coraçãozinho, Rubião. E os amigos falam assim, olha, morango, a fruta da amizade. E pelo visto é a namorada casada. Ele entra em pânico. Para ele aquilo é um sinal que não tinha visto ainda. Um sinal de que Sofia estava afim dele. Só ele não tinha visto. Era uma mulher casada que estava interessada nele. Bom, ele já se revestiu de toda uma falsidade, né? Um criado espanhol que chuta o cachorro. Escondido ele chuta perro del diablo e chuta o cachorro. E agora ele se prepara para esse sarau onde mora a Sofia. Tem uma brincadeira machadiana com as ruas, né? Rua dos Inválidos. A Sofia mora na Rua da Harmonia. Rubião vai à festa. Na festa ele encontra essas personagens que aí estão descritas na nossa letra D. Ó. Ele encontra a Maria Benedita, prima da Sofia. A Maria Benedita é uma moça que está sendo educada pela Sofia. E educada é legal porque Sofia está introduzindo ela nas artes femininas. Evidente que a Maria Benedita está encantada com Carlos Maria. A dona Fernanda, que se eu não me engano é gaúcha, e o Teófilo, que é um político, eles vivem de politicagem, né? O Teófilo está sempre... Parece que ele está diante de câmeras, né? Num período que não havia câmeras. Está sempre com um discurso político e vazio.
O Major Siqueira está falido financeiramente e está rifando a filha. Ele precisa de um casamento para levantar as finanças. A filha tem 39 anos, a Tonica. E ele fica toda hora assim, o senhor já conhece minha filha, Tonica? Lhe garanto que fará qualquer homem feliz. Ele fica rifando a coitadinha, que vai terminar o livro com 40. E é bom lembrar que nessa época, assim, ficava para titia. E notem como o pai usa a filha dentro do processo de humanitas para tirar vantagem. Começa uma valsa, e Rubião e Sofia valsam. E o Rubião está deslumbrado, ele está no enlevo daquela dança. E eles terminam a valsa e vão caminhando para a varanda da casa da Sofia. É uma noite estrelada com uma lua magnífica. Rubião pega a mão dela e diz assim, veja, veja, olhe lá, as estrelas, a lua. E ela diz assim, as estrelas são lindíssimas. Ele se aproxima do rosto dela e diz assim, são como vossos olhos. Ela pensa, oh, oh. Ele, com uma correção, as estrelas são belas porque Deus as colocou lá em cima. E nós não podemos olhá-las de perto, de forma que os defeitos, se existem, não podemos ver. Mas os seus olhos, eu posso olhar cada vez mais de perto, e mais de perto, e mais de perto, e não vejo defeito algum. E a Sofia, vamos voltar para dentro. Ele, calma, calma. Ora, o que são alguns minutos? Me prometa uma coisa. Prometa que todas as noites em que houver um céu estrelado como esse, tu, onde quer que estejas, pensarás em mim. E eu, onde quer que eu esteja, estarei pensando em ti. E assim nossas almas se conflagrarão juntas. Ela se apavora. Ela, eu preciso entrar, eu preciso fazer salas, visitas. Ele aperta a mão dela. Espere um minuto, que é um minuto. E ela, ai, tá me machucando. De repente ele percebe o que ele está fazendo. E ele, sim, sim. Tu deves fazer salas, visitas. E ela, é que podem dar por nossa falta. Esse nossa pegou o Rubião. Nossa. Entendeu? Já são dois. Quer dizer, já são um agora, né? Nós, ele já imagina os dois pelados na cama, existe nós na cabeça dele. E ele, sim, sim, podem dar por nossa falta. Vá, mas primeiro ele dá um beijo na mão dela. Quando ele dá um beijo, aparece o Major Siqueira. O Major Siqueira está com um cigarro assim na mão para acender. Ele aparece e diz, que bela noite, não? Que bela noite para os namorados. E a Sofia, bem tranquila, diz assim, ah, Major Siqueira, que bom que apareceste. Eu precisava vir lá fazer salas, visitas, mas não queria deixar o nosso amigo Rubião aqui sozinho. Ele, claro, eu posso continuar a conversa. Sobre o que conversavam? Ele já sacou. Siqueira sabe que está rolando um lance ali. E ela falávamos sobre o Padre Mendes. E o Siqueira, o Padre Mendes? Mas não imaginava que o Padre Mendes tinha estado em Minas. E o Rubião, parece que esteve. E o que achas do Padre Mendes? O Rubião é um bom padre. E aí a Sofia, bom, já sei que vocês têm para conversar. E ela sai. Quando ela sai, o Siqueira testa o Rubião e diz assim, que bela mulher, hein? Conversa de homem, assim, a mulher saiu e os dois vão fazer uma conversa de homem. Que bela mulher, hein, o Rubião? Mas ela é esposa do nosso amigo, o Cristiano Palha. E o Siqueira, sem dúvida, ela forma uma família. Sabes que a maior lição do Padre Mendes é a família, Rubião? A família? Pois bem, Rubião, lhe digo, a família é a coisa mais preciosa. Case, Rubião, e verás o que eu estou falando. A propósito, já conhece a minha filha Tonica? E Pepe já vende a Tonica para o Rubião. Rubião vai para casa, transtornado, com a sensação clara de que Sofia lhe quer. Ele está completamente apaixonado pela Sofia. Essa é a sensação dele. E o narrador diz assim, a noite não terminou, leitor. Vamos agora à casa de Sofia. Na casa da Sofia, Sofia estava imaginando o que houve. E o Cristiano Palha comemorando. Comemorando a aproximação com o Rubião, os acordos que ele já tinha feito. O Cristiano Palha vai montar uma empresa de importação e exportação, cujo capital é do Rubião. E aí o Palha tá falando dos convidados, um convidado que comia tudo. E a Sofia diz assim, tu não sabes o melhor episódio da noite? Ele, não, qual? E ela, cantaram-te a mulher. Ele, quem foi o patife? Eu mato. E ela, calma, se ficares assim eu não conto. E ele, não, tu sabes que eu não deixo ninguém tocar em ti? Ela, senta. Depois do nervosismo dele, ela revela, foi o Rubião. E ele, Rubião, francamente, Rubião é um matuto. E ela, não, agarrou-me com garras de águia. E ela conta tudo que houve. E ele, eu vi o Rubião tomando vinho, talvez não tenha dado a dose para o santo, quer dizer, bebeu tudo. Talvez ele estivesse um pouco embriagado. E ela assim, isso não pode continuar assim, Cristiano. Não pode continuar assim. E ele, o que queres que eu faça? Ela, que terminemos as relações. Ou por escrito ou pessoalmente. Tu escolhes. Ele, achas que é para tanto? Ela, eu não sei o que ele pode fazer daqui a pouco. E aí o Cristiano fala, pelo amor de Deus, eu não posso fazer isso. Eu devo muito dinheiro a ele. E ela, francamente, Cristiano, ingressa para uma peça, para uma ópera. Isso a gente pode viver sem. Ele, não. Eu devo muito dinheiro, Sofia. Ora, eu sei que tu saberá te comportar, a coisa toda eu não levar ele para a varanda. Ela vai dizer que a culpa foi minha? Ele, sim, porque levou ele para a varanda. Ela, a culpa foi minha, é? Quem teve a ideia do bilhete? Quem teve a ideia dos morangos? Olha que se revela. Cristiano Palha usou uma cesta de morangos com o bilhete da Sofia para seduzir o Rubião, trazer ele para a festa, tornar-se sócio do Rubião. Só ele não contava
com a incomodação que a Sofia viria a ter. E aí, naquela hora, ele disse assim, vamos, Sofia, eu sei que saberá lidar bem, vamos dormir. Ela, vamos dormir sim, porque eu estou com muita dor de cabeça. Eu acho esse capítulo genial. Claro que é uma visão masculina sobre a mulher, um narrador masculino, um escritor masculino, mas olhem bem, diante da ideia de que ela se coloca ou eu ou o dinheiro, e o Cristiano Palha prefere o dinheiro, ela diz, eu estou com muita dor de cabeça, ela vai dormir, mas o Cristiano Palha não vai ter acesso à esposa. Dito isso, vai ter o equívoco. Rubião pensa, bom, ele é amante da Sofia. É o que ele já imagina, amante da Sofia. A Sofia pensa em se vingar. E ela fica imaginando como ela vai se vingar. Naquela noite em que ela se incomodou com o Cristiano Palha, ela acorda, abre as janelas e tem um rapaz bonitão passando pela praia. E ele levanta o chapéu, cumprimenta ela. Depois ele volta, cumprimenta ela de novo. Ela pensa, como é bonito, quem é ele? Ela lembra que na festa ele fez um sucesso entre as mulheres, sobretudo as novinhas. Era o Carlos Maria. O Carlos Maria é, digamos assim, um trunfo para a alma feminina. Mesmo que tu não queira o Carlos Maria, eu falo para as gurias que estão assistindo o vídeo, é currículo, sabe? Carlos Maria me quer, currículo. E aí, diz o Machado que ela acordou sem nenhuma dor de cabeça, ela programa causar ciúmes com o Carlos Maria. Na valsa seguinte, Rubião chega à festa e a Sofia foge dele, se esquiva. Maria Benedita tá louca para dançar com o Carlos Maria, a Sofia tira o Carlos Maria para dançar. E eles valsam e vão para a varanda. E quando chegam na varanda, o Carlos Maria começa. A senhora julga que aquilo que falei em frente à sua casa foi em minha casa? Ela, o senhor está em minha casa. E ele, então vamos para a varanda. Empurra ela para a varanda. E ele diz, eu passei a noite inteira acordado. Eu não pude esquecer a beleza da senhora durante a festa e vim até a frente da casa da senhora na esperança de que talvez a senhora quisesse respirar um pouco de ar puro e abrisse a janela e eu pudesse vê-la. A senhora não me escutou? E ela, não. É possível. O mar quebrava forte na praia, fazia muito barulho. Mas o mar fazia menos barulho que o meu coração. Com uma diferença, o mar bate, por burro que é, de inútil, ao passo que o meu coração sabia que batia pela senhora. Sinceramente, até a cantada do Carlos Maria, para mim, é menos que a do Rubião. Mas é que o shape do Carlos Maria, o Carlos Maria é um cara mais bonito, isso leva a Sofia a ficar satisfeita. As gurezinhas murcham assim, Carlos Maria. E o Rubião, os parafusos se soltam. Ele volta para casa julgando-se que foi traído. Naquela noite, na casa da Sofia, o Cristiano Palha está muito brabo. Ele diz assim, valsa bem aquele rapaz, como é que é o nome dele? E ela, não sei de quem está falando, Cristiano, eu valsei com tanta gente. Não, um especial com quem valsaste. Ela, olha, Cristiano, tu fazes questão que eu faça a sala para as visitas. Ele pega ela pelo braço com força e diz assim, Carlos Maria é o nome dele. E ela, ai, tá me machucando. Eu já vi essa cena. Aí o Cristiano Palha solta ela e diz assim, valsa muito bem ele. Ela, entendi. Maganão. Queres humilhar o menino só porque tu és o maior valsista? Vem, me mostra como se valsa aqui. Ele, não, valsa muito bem aquele rapaz. Ela, francamente, Cristiano, não te entendo. Tu queres que eu faça sala às visitas e me cobra agora? Ora, tô cansada disso. Vamos, vem dormir. Vem dormir que hoje eu não estou com nem um pouquinho de dor de cabeça. Isso que eu acho genial do Machado. As duas cenas paralelas, a cantada do Rubião e essa cantada do Carlos Maria, mostram um jogo de humanitas, como os valores se alternam. Bom, Rubião agora está crente de que ele está sendo traído. Primeiro, crente de que ele é amante da Sofia e crente está sendo traído. E aí ele recebe uma carta da Sofia. Na verdade, é uma carta para uma festa que, segundo diz a Sofia, era para ajudar desabrigados de Alagoas. Isso mostra o humanitismo, né? A desgraça de desabrigados de Alagoas levava a Sofia a fazer uma festa em que a popularizava. Só que o convite que chega para o Rubião não é para o Rubião. O Rubião pega um convite que cai para o Carlos Maria. E ele nota a letra, Carlos Maria toda enfeitada, como era aquela letra para ele no primeiro bilhete. E ele julga uma carta de amor da Sofia pro amante. E sai dali transtornado com a carta, ele pensa em abrir, mas se ele abrir, ele não pode usar contra a Sofia. Um cocheiro, um taxista, né, numa carruagem, vê o Rubião na rua e diz assim, o senhor aí tá preocupado? O senhor não quer pegar o táxi aqui? Esse táxi é muito bom, olha, os cavalos são macios. O senhor vê, não há nenhuma sacudidela. E aí ele vai entrando assim, o senhor quer que eu siga por onde? Aqui pelo centro mesmo. Muito bem. Eu sou muito discreto. Se for o caso, o senhor quiser me revelar, me revele. Essa boca aqui é um túmulo. Por exemplo, eu faço muito translado aí de casais. Ontem mesmo, eu estive na Rua da Harmonia, entrou uma mulher, o senhor tem que ver que mulher linda, e parecia casada. Rubião, onde? Na Rua da Harmonia.
E onde ela levou? Eu levei até a Rua dos Inválidos. E lá entrou um rapaz, mais jovem do que ela, maganão. E aí o Rubião. E o que fizeram? Ah, foram até uma costureira. Uma costureira, o senhor entende, né? Na fachada é costureira, vá se saber o que passa lá dentro. Rubião, eu quero ir nessa costureira. O cocheiro leva ele até lá. É uma casa pobre, o Rubião não consegue entender como é que Sofia iria traí-lo com o Carlos Maria numa casa pobre como aquela. Ele não consegue entender aquilo, ele diz assim, eu tomei uma decisão, me leve à Rua da Harmonia. Ele desce um pouco antes da casa da Sofia e calcula as palavras que vai dizer. Chega à casa da Sofia e Sofia está pagando uma costureira. E o Rubião chega nervoso, ela já não aguenta mais o Rubião, ele diz assim, preciso falar com a senhora, ela fale. Ele, em foro íntimo, ela dispensa as empregadas e o Rubião caminha de um lado para outro, nervoso, e ele diz, a senhora sabe do amor que lhe devoto. Ela diz, pelo amor de Deus, o senhor está em minha casa. Ele, não, eu respeito o seu marido, eu entendo a sua relação, mas a senhora sabe do meu amor, e a senhora fica brincando com esses jovens, ela não está entendendo. E ele puxa a carta e diz, eu falo disto. E ela, onde arranjou essa carta? E ele faz assim. E ela, abra, por favor. Ele, não, ela não é minha. Abra e leia. E ele, a carta é sua, eu acabo de ler em seus olhos. E eu lendo isso, eu penso, Rubião, matou a charada. Rubião volta para casa crente de que ele matou a charada. Só que a Sofia abre a carta. E a carta era um convite para o noivado de Carlos Maria com Maria Benedita. Rubião vai nessa festa e aí ele não entende mais nada. Como assim? Carlos Maria noivaria com Maria Benedita? Benedita que se dá bem, né? Benedita que se dá bem. E a Sofia foge dele de modo áspero. Começa aí a loucura do Rubião. É o começo de um delírio. Rubião, diante desse amor, dessa crise toda, ele começa a achar Napoleão. Primeiro Napoleão, compra um busto de Napoleão, corta as costeletas que nem Napoleão, xinga os empregados da casa e julga que é o Napoleão falando em francês durante um intervalo de batalha. Depois ele se julga o Marquês de Barbacena, e cujo projeto é transformar a Sofia na Marquesa de Barbacena. Lembrando Dom Pedro I, que transformou a Domitila em Marquesa de Santos. Agora a casa dele se enche de discípulos, porque ele começa a pregar o humanitismo nessa loucura. É muito engraçado, porque os discípulos estão lá, comem, bebem, fumam charutos, e o delírio de Rubião começa a espalhar, vira notícia na sociedade. No aniversário da Sofia, ele manda uma joia caríssima, e ela tem uma coisa assim, que é um pouco de orgulho e tristeza. O amor que aquele homem sentia, o orgulho de ter levado o homem à loucura, mas o medo também por ter feito isso. Ele vai até a casa da Sofia, tem uma cena que é curiosa. Ele está numa carruagem, a Sofia está saindo de uma carruagem, ele invade a carruagem, senta ao lado dela, e ela diz assim, por favor, pare, cocheiro. Ele, não, Napoleão ordena. Ela, Rubião, tu estás fedendo. Ele, não é Rubião. Não é Rubião, é Napoleão. Ai, minha querida, eu não pude fazê-la, Marquesa de Barbacena, não pude fazê-la. Mas tu queres ser imperatriz? Queres ser imperatriz? Revela-se aqui que ela tem um nojo epidérmico, ela empurra o Rubião para fora. A notícia se espalha, os amigos se afastam, Palha rompe a sociedade, Rubião começa a mergulhar na falência, Camacho ignora ele, não gosta das loucuras dele, corta o papel dele no jornal. O próprio Major Siqueira, ele visita o Siqueira, e Siqueira não gosta daqueles delírios dele. O Siqueira que agora conseguiu um marido para Tonica. Tonica vai casar, só que o marido morre 3 dias antes do casamento, e ela termina o livro com 40, sem casar. Nessa situação toda da loucura, a Sofia e a dona Fernanda visitam o Rubião, ele está lá tirado, só o cachorro está com ele, cada vez que ele olha para o cachorro, os olhos do cachorro falam, ao vencedor as batatas, Rubião, ao vencedor as batatas. Obriga o Palha a ajudá-lo. E aí Rubião é internado na casa do Dr. Falcão, provavelmente um psiquiatra. E aqui tem uma ironia, né? O Falcão um dia confessa para Dona Fernanda, descobri que o Rubião e Sofia foram amantes. E a Dona Fernanda, não, foram. Como sabes? Ele mesmo me contou. Sei lá, o médico acredita no louco. Rubião foge da casa de saúde. E aí Sofia consegue o patrocínio de Palha para mandar o Rubião de volta, já miserável, de volta para Barbacena. Ele pega um trem de volta para Barbacena. Chega em Barbacena, esfarrapado, miserável, e começa a pregar filosofia em praça pública. Porque agora ele entendeu, ele diz, ó, vencedor as batatas. Eis-me aqui. Eu era um professor de primeiras letras pobre, tornei-me milionário e perdi tudo. Porque na vida é assim, quem não tem, deve roubar de quem tem. Quem tem as batatas, tomai cuidado. E ele começa, e o cachorro latindo junto, as pessoas acham que ele é um louco. Ele pega uma chuvarada,
é recolhido à casa da comadre Angélica. Acho curioso, a comadre Angélica, enquanto ele teve milionário, não recebeu nada. Nos períodos em que ele estava em dificuldade, é sempre ela que ajudou. E ela chama um médico. Rubião acorda depois de uma febre, delirando, e o médico pergunta como é que ele está. Ele diz: estou muito bem. O senhor sente-se cansado? Ele: sim. Mas fazer o quê? Conquistar a Prússia não é tão fácil. E ele começa a delirar que é o Napoleão. O médico diz que não convém ter um louco em casa. A comadre Angélica o mantém ali e testemunha uma cena histórica. Rubião está no pátio, meio aos pés de milho, e chama a comadre Angélica e diz que ela vai testemunhar o momento da história. Eu, Napoleão, ele se julga Napoleão III, eu, Napoleão, tiro agora a coroa das mãos do Papa e eu me autocoroo o imperador. Ele põe um nada na cabeça e grita: ao vencedor as batatas. Ao vencedor as batatas, e cai no chão se debatendo. O cachorro lambe a cara dele e ele morre, diz o Machado, está vacinada a abdicação. Ele morre depois de se autocoroar imperador. 3 dias depois, morre o cachorro. Vou passar a cena aqui que eu não tinha passado. 3 dias depois morre o cachorro, latindo em praça pública, como se fosse a própria filosofia dando continuidade, né? Ganhou infinitamente até que morreu. E aí fica essa imagem do porquê do título. O último capítulo é o porquê do título. Observem. Queria dizer aqui o fim do Quincas Borba, que adoeceu também, o cachorro, ganhou infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono e amanheceu morto na rua 3 dias depois. Mas vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me pergunte se o seu defunto homônimo é que dá título ao livro e por que antes um que outro. Questão prenhe de questões que nos levariam longe. Eia, chora os 2 recentes mortos se tens lágrimas. Se só tens riso, rite, é a mesma coisa. O cruzeiro, as estrelas, né, que a linda Sofia não quis fitar como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens. É curioso, é cético o final, né? Por que o título é Quincas Borba? Porque começa com a filosofia de um e termina com o personagem que testemunha tudo, que é o cão. Né? Quincas Borba é a filosofia que percorre o livro todo. E termina com essa imagem, né? Se tu tiver vontade de rir, tu ri. Se tiver vontade de chorar, tu chora. Dá na mesma. Do ponto de vista de humanitas, uma é a face da moeda da outra. E a Sofia, na verdade, o cruzeiro que a Sofia deveria ter visto, que não viu, se há algo lá em cima nos vendo, se há Deus nos vendo, ele está muito alto e não consegue discernir a diferença entre o riso e a lágrima. Esse livro demonstra a vitória de uma filosofia, a vitória do humanitismo.